O cristão pode jogar videogame? Esta é mais uma daquelas perguntas que nos mostra que não existe nenhuma passagem explícita na Bíblia que proíba tal prática. Nós temos o costume de dizer que nem sempre a Bíblia vai nos mostrar com clareza versículos falando sobre cada tema a qual você e eu temos dúvidas. O que devemos entender é que a Bíblia ela tem princípios que nos mostram o que é certo e o que é errado. Em relação ao videogame, não vemos nenhuma passagem na Bíblia proibindo o cristão de jogar videogame. Porém, devemos tomar certos cuidados, pois a Bíblia é contra algumas coisas que estão relacionadas ao videogame, como por exemplo, o vício, a mudança de comportamento, postura inadequada e alguns outros fatores que prejudicam a nossa vida de uma forma geral. O que devemos entender não é se o cristão pode ou não jogar videogame, e sim se os tipos de jogos que estamos jogando vai edificar a nossa vida espiritual com Deus ou não. E também devemos fazer uma análise e ver qual o conteúdo e qual tipo de jogo é mais adequado para nós, quer seja cristão ou não. E hoje em dia, os games que são mais jogados, principalmente pelos jovens, são jogos onde contém cenas de violência, sexo explícito, pornografia, derramamento de sangue e dentre outras cenas. Então é importante fazermos uma autoanálise e ver se o jogo não vai prejudicar a nossa vida espiritual. Também ver se os jogos não vão prejudicar as crianças, que são as mais atingidas nos dias de hoje. Sabemos que mesmo que o videogame é algo para diversão, ao mesmo tempo, se não tivermos cuidado, ele também pode nos trazer uma série de consequências. E quais são os tipos de consequências que o videogame pode trazer para nossas vidas quando passamos a nos apegar demais em certos tipos de jogos? Bom, existem vários tipos de consequências. E eu fiz uma lista e gostaria que você acompanhasse aí na tela. Bom, a primeira consequência que os jogos de videogame pode causar é, primeiro, problema de coluna. É a postura inadequada, principalmente em crianças que estão em fase de desenvolvimento. Sabemos que quando alguém joga videogame, muitos acabam prejudicando a sua saúde por conta da postura. E a maioria jogam videogame no celular, por exemplo, de cabeça baixa. Isso com o tempo pode causar problemas na coluna, devido à postura em que muitos jovens ficam, e prejudica principalmente as crianças que estão em formação e em fase de desenvolvimento. Segunda consequência, problemas de audição, já que muitos jogam com fones de ouvido com volume muito alto. É um grande fato que muitos jovens gostam de jogar games no computador e no celular com fones de ouvidos com volumes altíssimos. E o uso constante de fones de ouvido com volume acima do normal pode trazer algumas prejudicações à nossa saúde, como a surdez. Quando uma pessoa fica exposta a ruídos com frequência acima de 85 decibéis, pode gerar danos significativos na estrutura auricular, que podem trazer danos irreversíveis. Você sabia que um zumbido nos ouvidos é considerado um tipo de perda de audição? Porque prejudica as células ciliadas. Células ciliadas são os receptores sensoriais do sistema auditivo. Também uma pesquisa médica nos mostra que o excesso de barulho pode até causar uma série de danos à nossa saúde, como perda de audição, zumbidos no ouvido, ansiedade, nervosismo e até mesmo impotência sexual. Pois é isso que acontece quando ficamos expostos demais a excessos de barulhos. Terceira consequência, problemas de vista. Você já ouviu falar sobre síndrome do olho seco? A síndrome do olho seco é quando a frequência de luminosidade prejudica os olhos. É a exposição excessiva à tela no computador, celular ou televisão. Pode desenvolver essa síndrome. Os olhos ficam irritados, parecendo conjuntivite. Isso acontece por quase não piscarmos os olhos quando estamos jogando videogame. E também é fato que hoje em dia existem várias crianças que acabam tendo que usar óculos bem antes do previsto por conta de ficarem expostos demais à tela do computador, celular ou televisão relacionado ao videogame. E isso é realmente um fato, porque eu já joguei muito videogame e quando eu jogava eu praticamente não piscava o olho, pois quando estamos jogando
e piscamos o olho, é como se nós perdêssemos a concentração. Mas é importante piscarmos o olho, pois isso o ajuda a lubrificá-lo. Quarta consequência: falta de prioridade para fazer outras atividades. Quando a maioria das pessoas passam a jogar videogame, muitos acabam se apegando tanto ao videogame que perdem a noção do tempo e se esquecem de fazerem as outras coisas que são prioridade em nossas vidas. Em relação a nós que somos cristãos, o mais correto é buscar a fazer primeiramente as coisas que estão relacionadas à nossa fé, como por exemplo, orar, ler e meditar a Bíblia, ler bons livros, cuidar dos afazeres de casa, fazer as tarefas da escola, enfim, todas essas coisas vêm em primeiro lugar, mas principalmente o buscar a Deus. Veja o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós, como cristãos, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é a nossa prioridade. E depois devemos fazer as tarefas de casa e também da escola. Em último lugar, vem a diversão, que é o jogar videogame. Quinta consequência: o vício. Quando falamos em vício, logo nos vem à mente uma pessoa que é usuária de drogas, ou alguém que é alcoólatra, ou algo desse tipo. Mas devemos ficarmos alertas, pois sabemos que nós podemos facilmente acabar viciando em videogame. E eu digo isso por experiência própria, pois antes de me converter, eu cheguei a viciar em videogame. Ficava horas e horas frente à tela da televisão, me envolvido nos jogos, e mal conseguia parar. Depois que eu me converti, eu fiquei um bom tempo sem jogar videogame. Mas há pouco tempo atrás, eu quis jogar um pouco novamente para relaxar e aliviar o estresse. Me diverti, mas eu pude perceber que eu estava começando a me envolver demais novamente, ao ponto de não ter controle em relação ao tempo e à duração do jogo. E isso estava atrapalhando a minha vida espiritual com Deus e também no meu relacionamento com a minha esposa. Então eu decidi não jogar mais videogame por conta disso, pois não quero nada na minha vida que venha atrapalhar o meu relacionamento com Deus e também a minha vida conjugal. E eu não estou dizendo que a Bíblia proíbe jogar videogame. Muito pelo contrário, o videogame é uma forma de se divertir e para muitas pessoas é também uma forma de aliviar o estresse. Porém, devemos tomar muito cuidado com a nossa liberdade, pois se não soubermos usá-la, podemos sair prejudicados. Veja agora que texto interessante que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne. Então devemos tomar muito cuidado com a nossa liberdade, pois não devemos dar lugar à carne. Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que devemos fazer tudo com ordem e decência. Então, só resumindo sobre a pergunta desse vídeo, o cristão pode jogar videogame? Sim, pode, desde que o videogame não venha atrapalhar os nossos afazeres e também não venha atrapalhar a nossa vida espiritual com Deus. Bom pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho aí ao lado do vídeo e também de deixar o seu joinha. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à Bíblia, deixe aqui abaixo nos comentários que eu terei o prazer de fazer um vídeo sobre o tema ao qual você está com dúvida, tá ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.